Oi, minha gente. Vocês já pararam para pensar no que significa a palavra mãe? Porque eu pensei que sabia, durante 50 anos da minha vida. Achava que ser mãe era se doar completamente, se anular pelos filhos, fazer de tudo para eles serem felizes, mesmo que isso significasse eu desaparecer no processo. Que bobagem, né? Meu nome é Aparecida, mas todo mundo sempre me chamou de Cida. Hoje, aos 52 anos, quero contar para vocês a história mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida. É a história de como descobri que amor verdadeiro não é se anular pelos outros, nem mesmo pelos filhos que você gerou no seu ventre. Tudo começou com o barulho daquela porta do carro batendo. Um som seco, definitivo, que ecoou no meu peito como um tiro. Era o Carlos, meu filho mais velho, me deixando ali no portão do Lar São Francisco, um asilo disfarçado de residência para idosos, aqui em Ribeirão Preto. Com uma mala velha na mão e o coração despedaçado em 1000 pedaços, entendi naquele momento que minha vida como mãe tinha acabado ali mesmo. Mas deixa eu voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como chegamos nesse ponto. Eu sempre fui uma mãe coruja, daquelas que vivem em função dos filhos. Minha casa na Vila Virgínia era pequenininha, 3 cômodos apenas, mas vivia cheia de vida, de barulho bom, de cheiro de comida feita com amor. Acordava todo santo dia às 5 da manhãzinha para fazer café quentinho na hora. Aquele café coado na flanela que minha mãe me ensinou, com aquele cheirinho que subia pelo corredor e acordava a família toda. Carlos, o mais velho, sempre foi o orgulho da casa. Menino inteligente, dedicado aos estudos, sonhava em ser engenheiro desde pequeno. Lembro dele na mesa da cozinha, debruçado sobre os livros, enquanto eu passava a mão no cabelo dele e dizia: "Estuda, meu filho, que mãe se vira para você conseguir tudo o que quer na vida." A Patrícia, minha única menina, era a luz dos meus olhos, delicada, estudiosa, sempre quis cuidar dos outros. Escolheu enfermagem sem pestanejar. Eu ficava orgulhosa quando ela voltava do estágio no hospital, toda animada, contando as experiências. "Mãe, hoje ajudei a salvar uma vida", dizia com aqueles olhos brilhando. E o Juninho, meu caçula, meu eterno bebê, sempre foi meio lerdo pros estudos, como a gente falava, mas tinha um coração gigante. Era ele quem me ajudava na cozinha nos domingos, quem ficava comigo assistindo novela quando os outros 2 estavam estudando. Ai, meu Deus. Como essa casa era feliz. Domingo era sagrado. Macarronada com molho de tomate caseiro, farofa de banana, que era a especialidade da família, os meninos trazendo namorada, barulho de criança correndo pelo quintal. A mesa da cozinha vivia cercada de gente, de conversa, de risada. Eu me desmanchava em cuidado, sabe? Desde buscar remédio na madrugada quando algum deles estava doente, até emprestar dinheiro que não tinha quando precisavam de alguma coisa. Mãe é mãe, né? A gente faz qualquer coisa pelos filhos. Sempre dizia, repetindo o que minha própria mãe falava. E eu acreditava nisso de corpo e alma. Meu Antônio, Deus o tenha, era um marido maravilhoso. Trabalhou a vida inteira como mecânico numa oficina aqui da cidade, chegava em casa sujo de graxa, mas sempre com um sorriso no rosto e alguma história engraçada para contar. Nos domingos, ele fazia churrasco no quintal enquanto eu cuidava da casa. A fumaça da churrasqueira se misturava com o cheiro do feijão tropeiro, e a gente ficava ali, todos juntos, sem pressa de lugar nenhum. Naquela época, eu trabalhava na fábrica de tapetes da cidade. Saía de casa às 6 da manhã. Passava o dia inteiro em pé, operando aquelas máquinas barulhentas, mas voltava para casa feliz, porque sabia que lá tinha uma família esperando por mim. À noite, ainda sobrava energia para costurar para fora. Almofadas, cortinas, roupas sob encomenda. O dinheiro era contado, mas o amor sobrava. Lembro que nas férias escolares a casa virava uma bagunça só. Os 3 em casa o dia inteiro, eu tentando trabalhar e ainda cuidar deles. Patrícia ajudava com o almoço, Carlos ficava no quarto estudando mesmo nas férias. Sempre foi assim, dedicado. E o Juninho? O Juninho ficava grudado na minha saia, me seguindo pela casa igual um pintinho atrás da galinha. As tardes de sábado eram especiais. Depois de terminar a faxina da semana, eu me sentava na máquina de costura ali na sala, os meninos assistindo TV, o Antônio mexendo em alguma coisa no quintal. O barulho da máquina se misturava com as vozes da televisão e com o martelo do Antônio batendo em algum concerto. Era uma sinfonia de vida doméstica que eu nunca cansei de ouvir. Nos aniversários, eu caprichava no bolo.
Ficava horas na cozinha, preparando aquele bolo de chocolate com cobertura que derretia na boca. Enfeitava a casa com papel crepom colorido. Convidava os vizinhos, os parentes. A casa pequena ficava apertada de gente, mas ninguém reclamava. Era festa de verdade, dessas que ficam na memória para sempre. Eu costurava as roupas das crianças, principalmente da Patrícia. Adorava ir na loja de tecidos do centro da cidade, escolher estampinhas floridas, rendas delicadas. Passava horas cortando, costurando, experimentando nela. "Mãe, você tem mão de fada", ela dizia, e meu coração derretia de felicidade. As noites eram o momento mais gostoso. Depois que todos jantavam, ficávamos ali na sala conversando. Cada um contava como tinha sido o dia, as novidades da escola, do trabalho. Eu ouvia tudo com atenção, dava conselhos, brigava quando precisava, elogiava sempre. Era ali, naqueles momentos simples, que eu sentia que estava cumprindo meu propósito na vida. Quando os meninos começaram a namorar, nossa casa virou ponto de encontro. As namoradas vinham jantar no domingo. Eu caprichava na comida, conversava com elas como se fossem minhas próprias filhas. Queria que se sentissem em casa, que vissem que família era aquilo. Carinho, acolhimento, mesa farta. Lembro da primeira vez que o Carlos trouxe a Patrícia Santos para casa. Ela era diferente das namoradas dos outros meninos. Mais arrumadinha, falava de um jeito mais fino, estudava na faculdade particular. Eu me esforçava para impressioná-la. Caprichava ainda mais na comida, arrumava a casa com mais cuidado. Queria que ela visse que, mesmo sendo simples, a gente tinha amor de sobra para oferecer. O Antônio sempre dizia: "Cida, você é a base dessa família. Sem você, a gente não é nada." E eu acreditava nisso. Sentia que minha missão na vida era cuidar deles, fazer com que fossem felizes, realizassem seus sonhos. Meu sonho era ver eles realizados. Mas ai, gente, a vida tem dessas, né? Às vezes a gente tá vivendo o paraíso e nem percebe que já tem cobra no quintal. Foi numa quinta-feira de março que tudo desmoronou. Eu estava na cozinha preparando o jantar. Bobó de camarão, que era a comida preferida do Antônio, quando ouvi ele chegando mais cedo do trabalho. Estranhei, porque ele nunca saía da oficina antes das 6. Ouvi a porta do quarto bater e pensei: deve estar cansado, pobrezinho. Mas quando fui chamá-lo para o jantar, encontrei ele caído na cama, agarrado no peito, gemendo de dor. "Antônio! Antônio!" gritei, mas ele já não respondia direito. Chamei o vizinho, que veio correndo. Chamamos a ambulância. Na pressa, nem consegui trocar de roupa. Fui para o hospital de chinelo e avental. No hospital, o médico foi direto. Infarto fulminante. Aos 45 anos, meu companheiro de vida se foi assim, de repente, sem aviso, sem despedida. Eu fiquei ali, segurando a mão fria dele, sem conseguir acreditar que Deus tinha levado embora o pai dos meus filhos justamente quando mais precisávamos dele. O velório foi uma confusão de dor e gente. A casa se encheu de vizinhos, parentes, amigos da oficina. Todo mundo queria ajudar. Todo mundo tinha uma palavra de conforto. Mas eu estava em choque, funcionando no automático, recebendo os pêsames sem conseguir processar direito o que estava acontecendo. Foi após o enterro, quando a casa esvaziou e ficaram só eu e os 3 meninos ali na sala, que a realidade caiu sobre mim como um peso. Carlos tinha 22 anos e estava terminando a faculdade. Patrícia, 19, no 2º ano de enfermagem. E o Juninho, meu bebê, ainda no 2º ano do colegial, com 16 anos. "E agora, mãe?" perguntou o Carlos, e eu vi nos olhos dele a mesma insegurança que estava sentindo. "Agora a gente continua", respondi, com uma firmeza que nem sabia que tinha. "Seu pai trabalhou a vida inteira para vocês estudarem, e vocês vão terminar esses estudos nem que eu morra por isso." E foi assim que, de uma hora para outra, virei pai e mãe. Continuei na fábrica durante o dia, mas tive que aumentar o trabalho de costura à noite. Ficava até 2, 3 da manhã na máquina, para os pedidos darem conta das despesas. Carlos conseguiu uma bolsa de estudos parcial, mas mesmo assim precisava de dinheiro para transporte, xerox, material. Patrícia começou a dar aulas particulares de reforço, mas o curso de enfermagem exigia muito tempo de estágio. E o Juninho... o Juninho ficou meio perdido sem o pai. Foram anos difíceis, mas eu estava determinada. Levantava às 5, preparava o café, arrumava a casa, ia trabalhar, voltava, fazia janta, cuidava da casa
e ainda ficava costurando até altas horas. Fim de semana era lavar roupa, passar, fazer compra, limpar a casa de cabo a rabo. Lembro que teve uma época que o dinheiro ficou tão apertado que eu cheguei a trabalhar de faxineira nas casas da cidade alta nos fins de semana. Saía de madrugada, pegava 2 ônibus, passava o dia inteiro lavando, passando, limpando casas de gente rica e voltava morta de cansaço. Mas valeu a pena cada sacrifício quando vi o Carlos de Beca no dia da formatura. Ai, que orgulho eu senti naquele dia. Meu filho, engenheiro formado, estava ali na primeira fila do auditório, chorando de felicidade, pensando no Antônio que não pode ver aquele momento. Carlos discursou como orador da turma, falou da família, da mãe que trabalhou para ele conseguir estudar. Quando ele me olhou lá do palco e disse: "Obrigado, mãe", eu derreti de emoção. A Patrícia também se formou, virou enfermeira, arrumou emprego rapidinho no hospital da cidade. E o Juninho, mesmo sendo meio devagar, terminou o colegial e arrumou um empreguinho de office boy numa firma de contabilidade. Por um tempo, pareceu que tudo tinha dado certo. Eles estavam encaminhados na vida. Eu podia respirar aliviada. Pensei, cumpri minha missão. Criei 3 filhos trabalhadores e honestos. Mas aí, gente, aí começaram os sinais que eu não soube ler na época. O primeiro sinal foi quando o Carlos começou a namorar sério com aquela Patrícia Santos da faculdade. Ela era de família de classe média alta. O pai médico, a mãe professora universitária. Moravam num sobrado bonito na zona sul da cidade. Tinha um carro na garagem, empregada doméstica. No começo, ela ainda vinha em casa de vez em quando. Eu me esforçava para recebê-la bem, caprichava na comida, arrumava a casa com maior cuidado. Mas percebia que ela ficava meio sem jeito. Olhava para a casa pequena, para os móveis simples, para mim com minha roupa de trabalho. E eu via nos olhos dela uma coisa que não conseguia definir bem. Hoje eu sei que era vergonha. Carlos começou a mudar também. Ficou mais tempo longe de casa, sempre tinha algum compromisso, alguma coisa da faculdade, do estágio. As conversas na mesa do jantar foram diminuindo. Quando eu perguntava alguma coisa sobre o trabalho, sobre os planos, ele respondia com monossílabos: "Tá bom, tudo bem, depois a gente conversa." O pedido de casamento aconteceu numa tarde de domingo. Ele chegou em casa com cara de quem ia falar alguma coisa importante. Reuniu eu, a Patrícia e o Juninho na sala e anunciou: "Vou me casar com a Patrícia Santos." Nem noiva ainda ela era oficialmente, mas ele já falava em casamento. Eu devia ter ficado feliz, né? Meu filho encontrando a felicidade, constituindo família. Mas algo no meu peito apertou. Era como se eu pressentisse que aquele casamento ia me afastar do meu menino. A cerimônia foi numa igreja bonita do centro, com festa num buffet chique. Eu me senti meio deslocada no meio daquelas pessoas elegantes, falando de coisas que eu não entendia, rindo de piadas que não achava graça. Usava um vestido emprestado da vizinha e sapato que apertava o pé. Mas o que me doeu mesmo foi perceber que o Carlos parecia envergonhado de mim. Nas fotos da família, ele me colocou sempre meio de lado. Na hora dos cumprimentos, ele me apresentava rapidinho. "Esta é minha mãe", sem muito entusiasmo. E quando a família da noiva falava de viagem de lua de mel para a Europa, de casa nova num condomínio fechado, eu ficava quietinha no meu canto, sentindo que não pertencia àquele mundo. Depois do casamento, as visitas foram rareando. De todo domingo, passou para domingo sim, domingo não. Depois foi uma vez por mês. Sempre com pressa, sempre olhando o relógio, sempre com alguma desculpa para ir embora cedo. "Mãe, a gente quer fazer nossa vida", disse uma vez quando reclamei da distância. "A senhora entende, né?" Não, eu não entendia. Nunca entendi por que fazer a própria vida significava abandonar quem te criou. Mas engoli a dor e disse que sim, que entendia. A Patrícia também foi sumindo aos poucos. Arrumou emprego num hospital particular em São Paulo. Foi morar por lá. "Não dá mais para vir todo domingo, mãe. São 3 horas de viagem", justificava por telefone. As ligações foram ficando mais esparsas, mais curtas. "Como vai o trabalho, filha?" "Corrido, mãe. Muito corrido." "E namorado? Apareceu alguém especial?" "Ah, mãe, tô sem tempo para essas coisas. Quando você vem passar um fim de semana aqui?" "Logo, mãe. Logo eu arranjo um tempo." Mas o logo nunca chegava. Sobrou o Juninho, meu caçula, que ainda morava comigo. Mas ele também estava mudando. Arrumou uma namoradinha, a Jéssica, filha de um comerciante da cidade. Começou a passar mais tempo na casa dela.
chegava cada vez mais tarde em casa. Eu ficava sozinha naquela casa que antes era tão cheia de vida. O silêncio era ensurdecedor. Sentava na mesa da cozinha na hora do jantar e olhava para os lugares vazios, lembrando de quando estavam todos ali, contando as novidades do dia. Ainda trabalhava na fábrica, ainda costurava à noite, mas a motivação tinha mudado. Antes eu fazia tudo por eles, para os estudos deles, para o futuro deles. Agora eu trabalhava só para me sustentar, para ocupar a mente, para não ficar pensando na solidão. Os fins de semana eram os piores. Sábado e domingo se arrastavam devagar, sem objetivo, sem programa. Eu limpava a casa do mesmo jeito, cozinhava como se fossem chegar 3 pessoas para jantar e sobrava comida para a semana inteira. Comecei a ligar para os filhos com mais frequência, só para ouvir a voz deles, para sentir que ainda tinha família em algum lugar. Mas percebia que as ligações incomodavam. Oi, Carlos, como você tá? Tô bem, mãe. Por que a senhora tá ligando? Aconteceu alguma coisa? Não, filho. Só queria saber como vocês estão. Ah, tá. Olha, mãe, eu tô meio corrido aqui. Depois eu ligo de volta, tá? Mas ele nunca ligava de volta. Com a Patrícia era a mesma coisa. Oi, filha. Como tá São Paulo? Ai, mãe, que saudade. Mas olha, eu tô saindo pro trabalho agora. Posso ligar depois? E com o Juninho. Filho, que horas você chega hoje? Não sei, mãe. Vou jantar na casa da Jéssica. Não precisa esquentar comida pra mim. Eu comecei a entender que tinha virado um peso na vida deles. Minha preocupação virou cobrança. Meu amor virou possessividade. Minha saudade virou chantagem emocional. Pelo menos era assim que eles viam. E ai, minha gente, começaram os problemas de saúde. Com a idade, as dores nas costas ficaram piores. Eram anos de trabalho pesado, de carregar peso, de dormir pouco. O médico disse que eu estava com princípio de artrose. Precisava de fisioterapia. Precisava diminuir o ritmo. Mas como diminuir o ritmo se eu dependia do trabalho para me sustentar? A aposentadoria do INSS era uma mixaria. Não dava nem para pagar as contas da casa. Continuei na fábrica. Continuei costurando. Mas cada dia ficava mais difícil. Foi numa tarde de terça-feira que a tragédia aconteceu. Estava trocando uma lâmpada queimada do quarto quando a escada bamboleou. Tentei me equilibrar, mas caí de mau jeito. A dor no punho foi terrível. Quebrei em 3 lugares. Fiquei 15 dias de licença médica com o braço engessado, sem conseguir fazer nada. Foi quando a realidade me bateu na cara. Eu estava ficando velha, frágil, dependente. E essa descoberta me apavorou. O Juninho me ajudava como podia, mas ele trabalhava o dia inteiro. Chegava cansado. Ainda tinha a namorada para dar atenção. Eu via que era um fardo para ele também. Quando voltei ao trabalho, não aguentei nem 3 dias. A dor era insuportável. Eu não conseguia operar as máquinas direito. O chefe me chamou na sala e disse, com toda a delicadeza do mundo, Dona Cida, a senhora precisa pensar numa aposentadoria. A fábrica não pode correr o risco de acidente. Saí de lá chorando. Aos 49 anos, estava sendo aposentada compulsoriamente, descartada como uma máquina velha que não serve mais. Em casa tentei continuar com a costura, mas com o punho machucado era impossível. O dinheiro começou a apertar de verdade. As contas se acumulando, a geladeira ficando vazia, o desespero crescendo. Foi quando liguei pro Carlos pedindo ajuda pela primeira vez. Filho, eu tô com dificuldade. O punho não melhorou direito, não tô conseguindo costurar, e a aposentadoria sozinha não tá dando. Do outro lado da linha, um silêncio que me gelou a alma. Quanto a senhora precisa, mãe? Não é questão de dinheiro, Carlos. É que eu tô meio perdida, sem saber o que fazer. Olha, mãe, deixa eu conversar com a Patrícia aqui e a gente vê o que pode fazer, tá? Desliguei o telefone sentindo que tinha cruzado uma linha. Pela primeira vez na vida, eu estava pedindo ajuda aos filhos que criei. A inversão de papéis tinha começado, e eu não estava preparada para isso. Na semana seguinte, eles apareceram em casa para os 2, Carlos e a esposa. Sentaram comigo na sala e começaram uma conversa que mudaria tudo. Mãe, a senhora não pode mais morar sozinha, disse o Carlos, com aquele tom de quem já tinha decidido tudo. É perigoso. E se a senhora cai de novo? E se passa mal? Quem vai socorrer? A Patrícia Santos, que até então mal abria a boca nas nossas conversas, emendou. Dona Cida, a gente tá preocupado com a senhora. Essa casa é muito grande, tem muita escada, é perigoso para quem tem problema nas costas. Mas eu moro aqui há 30 anos, tentei argumentar. Exatamente por isso, continuou ela.
A casa tá velha, precisa de reforma, de manutenção. A senhora sozinha não consegue cuidar de tudo isso. Carlos pegou umas folhas da bolsa. Olha aqui, mãe. A gente pesquisou uns apartamentos menores, mais seguros. Tem esse aqui no centro, perto de tudo. Farmácia, mercado, posto de saúde. Olhei para as fotos. Um apartamentinho apertado, sem quintal, sem área de serviço direita, sem espaço para nada. Era o oposto de tudo que conhecia como lar. Filho, mas eu não quero sair daqui. Não é questão de querer, mãe, disse a Patrícia Santos com aquela voz firme dela. É necessidade. A senhora precisa ser prática. E a casa? O que vai ser da casa? A gente vende, respondeu Carlos rapidinho. O dinheiro fica para a senhora, claro. Vai dar para comprar o apartamento novo e ainda sobra uma graninha para a senhora ficar mais tranquila. Eu olhei para eles, tentando entender quando minha opinião tinha parado de importar nas decisões sobre minha própria vida. Quando eu tinha virado uma criança que precisa de tutor para decidir onde morar. Deixa eu pensar, pedi. Não tem muito o que pensar, mãe, disse ele impaciente. A senhora vai ver que é pro seu bem. E foi assim que em menos de um mês minha casa foi vendida. Minha casa, o lugar onde criei meus filhos, onde vivi os melhores anos da minha vida, onde cada canto tinha uma memória, cada parede uma história. Me mudaram para um apartamento de 2 cômodos no centro da cidade, longe dos vizinhos que conhecia há décadas, longe da igreja onde era ministra da Eucaristia, longe de tudo que era meu, que fazia sentido para minha vida. É temporário, mãe, disse o Carlos no dia da mudança. Só até a senhora se acostumar. Mas acostumar com o quê? Com a solidão? Com a sensação de ter perdido minha identidade? Com a certeza de que tinha me tornado um problema na vida dos meus próprios filhos? O dinheiro da venda? A gente administra para a senhora, mãe. Fica mais seguro. A senhora não entende dessas coisas de banco, investimento. Ingênua que era, confiei. Assinei o que mandaram assinar, entreguei minha independência financeira nas mãos deles. As visitas no apartamento novo eram ainda mais raras e mais rápidas. Chegavam correndo, olhavam o relógio, falavam de trabalho, problema financeiro, estresse. Quando eu tentava falar da minha solidão, da minha saudade, ouvia: "Ah, mãe, a senhora reclama de tudo. A gente faz o que pode." Foi numa dessas visitas que descobri a verdade sobre meu dinheiro. Estava falando sobre uma consulta médica particular que precisava fazer, um especialista que não tinha no SUS, e pedi para eles tirarem do meu dinheiro. O Carlos explodiu. "Que dinheiro, mãe? A senhora acha que é fácil cuidar da senhora? Pagar médico, remédio, esse apartamento, essas coisas todas? A senhora não faz ideia de quanto custa." "Mas, Carlos, o dinheiro da casa foi investido, mãe. Para render, para a senhora ter uma velhice tranquila. Não é para ficar gastando à toa. Mas uma consulta médica não é gasto à toa. A senhora tem o SUS. Para que gastar com médico particular?" Foi nesse momento que entendi. Eu tinha virado um fardo financeiro. Meu próprio dinheiro estava sendo usado contra mim, como se eu fosse uma criança irresponsável que não sabe administrar o próprio patrimônio. Os meses foram passando e eu fui afundando numa tristeza profunda. Acordava sem vontade de levantar da cama. Passava o dia vendo televisão sem prestar atenção. Comia qualquer coisa só para encher o estômago. A vida tinha perdido o propósito, o sabor, a alegria. Ninguém mais precisava de mim. Eu, que durante 50 anos tinha sido útil, necessária, indispensável, agora era só um peso, um problema a ser administrado. Foi numa terça-feira de manhã que a situação chegou ao limite. Estava me preparando para tomar banho quando senti uma dor no peito terrível, uma falta de ar desesperadora. Tentei gritar, pedir socorro, mas estava sozinha. Ninguém me ouviu. Fiquei 2 horas agonizando, batendo na parede para ver se o vizinho escutava, arrastando pelo chão até conseguir chegar no telefone. Quem chamou a ambulância foi o porteiro do prédio, que estranhou eu não ter buscado a correspondência. Os filhos só apareceram no hospital quando eu já estava sendo medicada, fora de perigo. "Mãe, que susto a senhora deu na gente", disse a Patrícia, que veio de São Paulo. Mas foi no corredor do hospital que ouvi a conversa que me partiu definitivamente ao meio. "Não dá mais", dizia a voz do Carlos para Patrícia Santos. "Ela não pode ficar sozinha. Hoje foi um infarte leve, mas da próxima vez pode não ter tanta sorte." "E o que vocês sugerem?" perguntou minha filha. "Tem umas residências especializadas muito boas, com enfermeira 24 horas, médico de plantão, atividades para a pessoa não ficar deprimida. Asilo, você quer dizer?" "Não fala assim, Patrícia.
São residências assistidas. É diferente. E ela vai aceitar? Não é questão de aceitar, disse a voz da Patrícia Santos. É necessidade. A gente não pode ficar com esse estresse, essa preocupação constante. Fingi que estava dormindo, mas escutei cada palavra que confirmava a minha pior suspeita. Eu tinha virado um estorvo na vida dos filhos que criei. Na semana seguinte, chegaram com o folheto colorido do Lar São Francisco. Olha que lindo, mãe. Tem enfermeira 24 horas, atividades, gente da sua idade. A senhora vai fazer amizades, vai ter com quem conversar. O lugar era bonito mesmo, não vou mentir. Jardim bem cuidado, quartos organizados, sala de TV, refeitório amplo. Mas quando vi aqueles idosos sentados nas cadeiras, olhando pro nada, esperando a morte chegar, meu coração se despedaçou. Eu não quero ir, disse pela primeira vez sendo clara na minha recusa. Não é questão de querer, mãe, repetiu o Carlos, usando a mesma frase que tinha se tornado o refrão da minha vida. É necessidade. A gente não tem estrutura para cuidar da senhora como ela merece. Estrutura? Filho, eu não preciso de estrutura. Eu preciso de amor, de atenção, de saber que ainda tenho lugar na vida de vocês. A senhora sempre vai ter lugar na nossa vida, mãe, disse a Patrícia Santos com aquela voz doce e falsa dela. Mas agora a senhora precisa de cuidado profissional. No dia da internação, porque era isso, uma internação, não uma mudança. Eu estava com aquela mala velha na mão, a mesma que usei quando me mudei para casa própria depois de casada. A ironia da vida, começar e terminar com a mesma bagagem. Foi quando ouvi aquela porta do carro batendo, o som mais definitivo da minha vida, o som do abandono, da rejeição, do descarte. A gente vem visitar no domingo, mãe, disse o Carlos, sem conseguir me olhar nos olhos, e foram embora. Me deixaram ali, como quem deixa um cachorro velho no canil porque não quer mais a responsabilidade de cuidar. No primeiro mês no asilo, chorei todas as noites. As lágrimas molhavam o travesseiro duro, enquanto eu ouvia os resmungos e os roncos dos outros moradores. Tudo ali cheirava a remédio, a velhice, a desistência. Mas foi conversando com Dona Alzira, uma senhora de 78 anos, que tinha uma história parecida com a minha, que comecei a entender algumas coisas. Filha, ela disse uma tarde, sentadas no jardim do asilo, a gente cria os filhos para voar, não para ficar grudado em nós. O erro é achar que amor de filho é garantia de gratidão. Mas, Dona Alzira, eu me sacrifiquei tanto por eles, e foi erro seu. Ninguém pede para ser sacrificado. Eles não pediram. Você fez porque quis, porque achou que era seu dever, mas eles não ficaram em dívida com você por isso. Aquelas palavras doeram, mas me fizeram pensar. Será que eu tinha confundido amor com sacrifício? Será que tinha criado uma expectativa irreal de retribuição? E mais uma coisa, continuou Dona Alzira. Você passou 50 anos vivendo a vida dos outros e esqueceu de viver a sua. Agora você tem a chance de descobrir quem é a Cida, sem ser a Cida mãe, a Cida esposa, a Cida cuidadora. Foi ali, sentada naquele jardim, vendo outros idosos abandonados pelas famílias, que uma luz se acendeu na minha cabeça. Eu não tinha morrido. Tinha 50 anos, saúde razoável, mente lúcida. Por que estava me comportando como se minha vida tivesse acabado? No Dia das Mães daquele ano, nenhum dos 3 apareceu. Mandaram uma cesta de chocolate pelo delivery com um cartãozinho. Parabéns, mãe. Beijos, seus filhos. Uma cesta de chocolate. Isso era o que eu valia depois de 30 anos de dedicação total. Foi nesse dia que tomei a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. Procurei um advogado. Dona Alzira tinha me contado que o Sindicato dos Metalúrgicos oferecia consultoria jurídica gratuita para os aposentados. Peguei um ônibus, fui até lá e contei minha história para o doutor. Roberto, um advogado jovem que me ouviu com atenção. Dona Cida, ele disse, a senhora tem direito à sua parte da venda da casa. Mesmo que tenha assinado uma procuração, isso não significa que abriu mão do patrimônio. Mas, doutor, eles falaram que o dinheiro está investido. Investido em nome de quem? Com autorização de quem? A senhora precisa ver esses documentos. Descobri que meus filhos tinham usado meu dinheiro para comprar uma casa maior para o Carlos, para financiar a mudança da Patrícia para São Paulo, para uma série de coisas que não tinham nada a ver comigo. Isso é apropriação indébita, Dona Cida. Crime contra idoso. A senhora pode recuperar seu dinheiro e ainda processar por danos morais. Não era sobre dinheiro. Era sobre dignidade.
Era sobre não aceitar ser tratada como uma criança incapaz, como um objeto descartável. Doutor, Roberto me ajudou a reunir toda a documentação, fazer todos os requerimentos legais. Em 3 meses, consegui reaver 80% do valor da venda da casa, o suficiente para comprar um apartamento pequenininho, mas que seria meu. O difícil foi contar para os filhos. Marquei uma reunião ali no asilo mesmo, na sala de visitas. Os 3 vieram, pela primeira vez juntos desde o enterro do pai. Gente, comecei com uma firmeza na voz que eu mesma não sabia que tinha. Eu quero sair daqui. Sair para onde, mãe? Perguntou o Carlos, já impaciente. Para minha casa, para um apartamento que eu comprei com o meu dinheiro. O silêncio na sala foi constrangedor. Que dinheiro, mãe? Perguntou a Patrícia. O dinheiro da venda da minha casa, que vocês usaram sem minha autorização. Já conversei com um advogado, já reavi minha parte. Não vim aqui pedir permissão. Vim comunicar minha decisão. Carlos ficou vermelho de raiva. A senhora não pode fazer isso. A gente cuidou da senhora, administrou tudo direitinho. Cuidar? Vocês me trancafiaram num asilo porque eu virei um problema para vocês. Administrar? Vocês usaram meu dinheiro para os gastos de vocês. Isso não é cuidar. Isso é se aproveitar. Mãe, a senhora está sendo ingrata, começou o Juninho. Ingrata? Ingrata fui eu que me anulei 30 anos para criar vocês e aceitei ser descartada quando não servia mais. Foi a primeira vez na vida que falei para eles exatamente o que pensava, sem medo de magoar, sem medo de perder o amor deles, porque percebi que esse amor já não existia há muito tempo. Saí do asilo numa manhã de outubro, 2 anos atrás. Dona Alzira me abraçou na despedida. Vai, filha, vai viver sua vida. Nunca é tarde para recomeçar. O apartamento que comprei é pequenininho. 1 quarto, sala, cozinha e banheiro. Mas é meu. Ninguém pode me tirar dali. Ninguém pode decidir por mim o que fazer com meu espaço, minha vida, meu tempo. Voltei a frequentar a igreja. Uma diferente, perto de casa. Me tornei catequista das crianças. Faço trabalho voluntário no hospital aos sábados. Tenho minhas amigas do grupo da terceira idade. A gente se reúne toda quinta para jogar baralho e falar da vida. Fiz um curso de artesanato na Casa da Cultura. Aprendi a fazer bonecas de pano, porta-joias de crochê, uma porção de coisas. Vendo algumas peças na feira de artesanato do final de semana. Não é para ficar rica. É para me sentir produtiva, útil, capaz. Os filhos? Eles ligam de vez em quando. Principalmente quando precisam de alguma coisa. Uma receita da vovó, um empréstimo, algum favor. Nas datas especiais mandam mensagem pelo WhatsApp. O relacionamento mudou, esfriou, mas aprendi que isso não é minha culpa, nem minha responsabilidade. O Carlos se separou da Patrícia Santos. Parece que ela era ambiciosa demais. Queria mais do que ele podia oferecer. Que ironia, né? A mesma mulher que me achou insuficiente achou ele insuficiente também. A Patrícia está namorando um médico em São Paulo. Diz que vai casar ano que vem. Me convidou para o casamento, mas por mensagem, sem muito entusiasmo. Vou, claro, porque ainda sou mãe dela, mas vou como convidada, não como a matriarca da família. O Juninho se casou com a Jéssica. Tiveram um bebê. De vez em quando trazem o neto para me visitar. É gostoso ver aquela criancinha, mas não sinto mais aquela ansiedade desesperada de ser avó presente a qualquer custo. Se querem minha presença, que venham buscar. Se não querem, a vida continua. Aprendi que amor verdadeiro não é se anular pelos outros. É se respeitar o suficiente para não aceitar desrespeito, nem mesmo de quem você gerou no seu ventre. Aprendi que velhice não é sinônimo de descarte. É sinônimo de liberdade para ser quem você sempre foi, sem pedir licença para ninguém. Aprendi que filhos são empréstimo da vida. A gente cria, educa, ama, mas eles não nos pertencem. E não devemos nada uns aos outros além de respeito e carinho. Hoje acordo todos os dias sabendo que a vida é minha, que posso passar o dia lendo um livro, visitando uma amiga, aprendendo algo novo, ou simplesmente não fazendo nada, porque é minha escolha. Às vezes fico pensando no que teria acontecido se eu não tivesse encontrado forças para reagir, se tivesse aceitado ficar naquele asilo até morrer, me lamentando, me vitimizando, esperando que os filhos se compadecessem de mim. Teria perdido os 2 melhores anos da minha vida adulta. Teria morrido sem descobrir quem era a Cida por trás da mãe, da esposa, da cuidadora. E vocês, que estão me ouvindo, e vocês, mães que se anulam pelos filhos achando que isso é amor,
E vocês, filhos que acham que podem descartar os pais quando eles não servem mais, o que fariam no meu lugar? Aceitariam viver como um peso na vida dos próprios filhos ou teriam coragem de recomeçar aos 50? Porque olha, gente, a vida não tem prazo de validade. Enquanto a gente tiver fôlego, tem direito de ser feliz, tem direito de ocupar espaço no mundo, tem direito de ser amado e respeitado. E quem não consegue nos amar e respeitar, mesmo sendo nossos filhos, não merece nosso sacrifício. Isso é o que eu aprendi nesses 2 anos de liberdade. E é o que quero deixar para vocês. Nunca desistam de vocês mesmos. Nunca aceitem ser menos do que merecem. Nunca deixem que o amor vire prisão, porque amor verdadeiro liberta. E se não liberta, não é amor, é dependência, é chantagem, é egoísmo disfarçado de carinho. A Cida de 50 anos que vocês conheceram no começo dessa história morreu naquele asilo. Quem fala com vocês hoje é uma mulher nova, renascida, livre para ser ela mesma pela primeira vez na vida. E sabe de uma coisa? Nunca fui tão feliz. Nunca me senti tão viva. Nunca me amei tanto. E isso, minha gente, isso não tem preço que pague.